Olá, bem-vindos ao CEPAF. Eu sou o professor Luiz Felipe e nós vamos dar continuidade, então, à psicologia do esquema, vendo hoje a parte de modos, né? O que a gente poderia chamar de modos, né? Ou modo de comportamento, ou coping, né? O Jung estabeleceu esse conceito, né? Que é, na realidade, a reação comportamental aos esquemas disfuncionais que nós vimos na última aula. Ou seja, esquemas, por exemplo, como abandono, né, eles vão provocar um modo de reação quando a pessoa se vê diferente em frente a um determinado estressor. Por exemplo, a pessoa tomou um bolo, né, ele vai possivelmente ter um modo, o esquema de abandono, e vai desenvolver um modo de criança abandonada, que é um modo disfuncional para a fase adulta. Mas vamos então, antes da gente entrar nessa fase propriamente dita, ver alguma coisa sobre os conceitos básicos, né, como é que esses modos se implementam, né? Então, o modo seria a reação, cada um tem a ativação do esquema disfuncional. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Cada um interpreta uma mesma situação de maneira diferente, né? E nós reagimos baseado nas nossas interpretações. Essas interpretações são os esquemas que a gente viu anteriormente. Então, a estrutura neural que a criança, depois o adulto, formou durante seu desenvolvimento, como a gente viu na aula anterior, seja na infância e na adolescência, vão deixar, então, uma estrutura neural que vai fazer, então, com que ele responda de maneira conforme esse esquema, mas de um modo, talvez, disfuncional. Inicialmente, vamos falar sobre os componentes que vão afetar essa maneira de verificar ou de interpretar a realidade. Uma das coisas mais importantes é a personalidade que a pessoa adquire, né? Nós já vimos que as influências sobre as primeiras experiências com as figuras parentais, mas essas mesmas experiências vão depender da personalidade da pessoa, como ela encara aquele determinado situação. E essa interpretação, essa personalidade, existem três elementos propriamente dito que vão influenciar isso. A primeira, poderíamos dizer que é a genética, né? Ou seja, a carga genética que os pais vão transmitir para o bebê, ele vai também contribuir significativamente para essa maneira como esse bebê e essa criança vai ver o mundo. Mas, além disso, nós temos a componente da gestação, né? Um exemplo disso que a gente pode dizer o seguinte: uma mãe que durante os 9 meses conseguiu escutar música clássica para o bebê, em comparação com uma outra mãe que trabalhou numa situação estressante até uma semana antes do parto. Essa diferença possivelmente vai afetar significativamente a formação da parte límbica, da zona límbica da criança, em função das descargas hormonais que a mãe vai ter na sua corrente sanguínea, que vão então afetar o desenvolvimento do cérebro desse bebê. Além disso, a gente tem o momento da amamentação, né? Ou seja, uma criança que conseguiu mamar no peito da mãe até 1 ano ou mais, né? E uma criança que começou a se alimentar na mamadeira logo desde o início, né? A Melanie Klein já falava dessa situação como seio bom, seio mau, né? Então, essas três componentes, ou seja, genética, gestação e amamentação, é que vão, então, influenciar a formação da personalidade, que vai ser como a criança e o adolescente depois vão enxergar e interpretar cada situação. Então, os modos emocionais, né, que são ativados quando algum estressor está sendo ativado, e fazendo com que ele reaja baseado nas suas crenças e nos seus esquemas, né? Ele, inicialmente, quando ele estava sendo formado, vamos dizer, durante a sua infância e adolescência, ele poderia até ser funcional, né? Ou seja, uma criança, por exemplo, que tinha sido muito mimada durante a sua infância e adolescência, possivelmente vai criar uma visão do mundo, né? De que o mundo está a seu dispor. Quando ele se encontra, então, na fase adulta, já com a sua própria vida, possivelmente essa visão vai se tornar disfuncional. Então, esse choque, essas diferenças entre o que era funcional na infância e na adolescência, o que é disfuncional na fase adulta, é o que a gente vai ver agora. Então, o Jung ele colocou alguns grupos, né, de modos de comportamento. A gente poderia dizer que nós temos 2 modos positivos, né? A criança feliz
Ou seja, aquele adulto que teve na sua infância e adolescência as suas necessidades emocionais atendidas. É uma criança tranquila, satisfeita, bem amiga, se relaciona bem com as pessoas, ou seja, não tem maiores problemas. O outro modo positivo é o modo adulto saudável, que normalmente é o que a gente usa quando a gente não está sob estresse, né? Ou seja, no trabalho, numa situação prazerosa, numa relação amistosa, normalmente o adulto saudável está atuando. O problema é quando alguma situação fora do contexto que esteja ligada a algum esquema disfuncional é ativado. Então, Jung colocou 3 grupos principais: o modo criança, o modo de pais disfuncionais e o modo comportamento disfuncional. A criança ela ainda dividiu em 3 classes, vamos dizer assim: a criança zangada, a criança vulnerável e a criança impulsiva ou disciplinada. Então, ou seja, aquele adulto que na sua infância ou na sua adolescência ele teve uma relação com as figuras parentais, com cuidadores, com pouco limite, né? Possivelmente vai ser um adulto que, numa situação de estresse, vai ativar seu modo criança como criança impulsiva ou indisciplinada. E isso acaba sendo disfuncional no comportamento do adulto. No modo dos pais disfuncionais, a gente tem 2 subdivisões: o pai e mãe punitivo ou pai e mãe exigente. O pai e mãe exigente é aquele que sempre esperava mais do que o filho, do que a criança poderia entregar. Então não chega a ser um pai punitivo como outro grupo, mas apenas a decepção que a criança entende como uma rejeição. E depois essa criança, na fase adulta, ele vai se comportar quando ele estiver numa situação estressante, de maneira que esse pai exigente, que está internalizado no seu cérebro, vai fazer com que seu comportamento se torne disfuncional. Como trabalhando excessivamente, ele fazendo com que os seus padrões de qualidade sejam acima da média, para tentar compensar aquela situação de desapontamento que ele guardou na sua infância. E, finalmente, o modo comportamento disfuncional são, por exemplo, 3 subdivisões: o protetor desligado, o capitulador complacente e a hipercompensação. Esse modo comportamento disfuncional ele é muito característico em situações, por exemplo, que a criança se viu na sua infância, né, entre brigas, entre discussões dos pais, e que os pais perguntavam para ela: de quem você gosta mais, do pai ou da mãe? A criança ela fica num impasse muito grande e a única coisa que ela pode fazer é se afastar, se isolar. Isso se repetindo se torna então um adulto que não consegue se envolver com nada. Ele tem dificuldade de tomar posição, porque isso pode trazer para ele uma rejeição, um desamor. Então, esses são os principais modos de comportamento disfuncional que a psicologia do esquema vem trazer. E eu trago para vocês, então, a proposta de mais um exercício, que é a identificação dos modos de comportamento, que são também uma planilha em Excel, que vocês vão também preencher de maneira muito simples e já vai apresentar, então, os modos de comportamento que são ativados quando vocês estão diante de algum estressor. Eu convido vocês a fazer esse exercício, a ler o material complementar que a gente vai disponibilizar na nossa página e estudem bastante para a nossa própria próxima aula presencial ou integracional.